Olá pessoas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. O meu nome é Yasmin e no vídeo de hoje nós estaremos falando novamente um novo episódio da série Dos Deuses Vieram do Céu. Uma série renovada, refeita, repolida, tudo que você possa imaginar. Dei uma melhorada nos roteiros aqui e a gente vai começar agora com o próximo capítulo desse livro do 12º Planeta do Zacarias Sitchin. Então, nos episódios passados falamos bastante sobre a viagem dos deuses até o céu, do céu à terra, que os deuses iam para o céu, voltavam e tal. Mas o que é esse céu? Esse céu, basicamente, ele é o planeta deles, o Nibiru, o 12º planeta, etc. Neste capítulo, então, nós vamos falar um pouco sobre o 12º planeta e também sobre a criação de todo o nosso sistema solar de acordo com os textos sumérios da criação. Faz sentido. Então vamos começar um pouco porque vamos linkar um pouquinho da ciência um pouquinho ali pra pegar alguns fatos assim, porque né, como é que a gente vai acreditar uma coisa se não tem base científica? Né? Grudei, mano. Então, vamos voltando um pouquinho no tempo. Vamos contando alguns fatos, vamos voltar um pouquinho no tempo até chegar lá. E contando um pouquinho de história. Em 1781, Plutão foi descoberto. Porém, descobriram que existia algum tipo de força externa que estava alterando a rotação não, que estava colocando uma influência gravitacional na rota de Plutão ao redor do Sol. Então pensaram que tinha um planeta maior influenciando o Plutão. Então, em 1846, foi descoberto Netuno. Porém, Netuno também eles descobriram que tinha algum planeta influenciando um planeta maior influenciando a órbita de Netuno. Então, não era nem Netuno que estava influenciando no Plutão, que achava que era isso, mas existia outro planeta influenciando a rota de Netuno. Começando aí, né? Vamos voltar um pouquinho mais no tempo, falando um pouquinho mais sobre a Grécia. Antigamente, como sempre a gente fala, que acreditavam que a Terra era plana, que era achatada e tal, e tinha aquele medo de cair da borda. Porém, existiam até filósofos gregos, como o Hiparco, ele retratava a Terra como sendo esférica. Ele até falava dos movimentos de solstício e de equinócio do planeta Terra. O que seria impossível dele saber disso, porque precisa de séculos de observação para perceber isso, só de perceber isso. Então como é que o cara sabia? Ou seja, ele não descobriu aquilo, ele copiou de algum lugar. Um filósofo mais antigo que ele, o Eudoxo, acho que tá, não sei se tá certo, enfim. Ele retratou, ele fez um desenho da lenda de Atlas, da mitologia grega, com aquele cara que foi amaldiçoado a carregar terra e tal. Só que ele fez o cara, em vez de carregar uma terra chata, né, que seria o comum, como a gente conhece, ele fez uma terra esférica. Tipo, ele fez um céu todo com as constelações e ele falou que dentro desse céu estariam a esfera. Ou seja, ele sabia também que a Terra era esférica. E ele falou que o conhecimento dele sobre esses quesitos aí, que ele era filósofo, ele era matemático e tal, ele deu crédito aos caldeus, que é um povo semita da Mesopotâmia. Ou seja, podemos dizer que talvez a astrologia grega pode ter começado na Mesopotâmia, digamos assim. Um povo que tinha bastante conhecimento de astrologia, digamos, começou ali, foi os babilônios, da Mesopotâmia, obviamente. Eles tinham uma astrologia muito complexa, eles tinham calendários de anos, eles falavam que a Terra tinha linhas equatoriais e polos, eles conheciam as rotas elípticas do Sol, eles sabiam das variações de velocidade de cada planeta ao redor do Sol. E eles sabiam de muita coisa que não daria pra saber, porque tem que demorar séculos de observação, de ficar olhando pro céu, tem que demorar isso aí. Como é que eles sabiam? Eles não tinham nem tecnologia nem tempo pra saber disso. Então depois foram percebido que a gente deu uma olhada nos calendários babilônicos, deu uma olhada nos calendários sumérios e opa, os calendários sumérios são muito parecidos com os babilônicos, os babilônicos e os sumérios. E deu pra perceber um pouco que nas escritas dos babilônicos eles não tinham, tipo assim, dava pra perceber que eles copiaram. Tipo, quando você faz um trabalho, daí você passa pro coleguinha, e o professor percebe que o coleguinha copiou o seu trabalho, porque estão muito parecidos, a essência daquilo tá muito parecida. Foi basicamente isso que aconteceu. Deu pra perceber que os babilônios copiaram dos sumérios, porque os babilônicos, mesmo eles tendo a fórmula científica, eles não sabiam explicar. Eles tinham cálculo, mas eles não sabiam explicar direito. Então, e os sumérios sabiam. Então, isso veio dos sumérios, obviamente, digamos assim.
Ou seja, novamente, nossa astrologia veio dos sumérios. Tudo que a gente sabe dos planetas lá, dos ciclos, das rotações, das variações do calendário veio dos sumérios, que eles tinham até ano novo, gente. Os caras comemoravam ano novo na Suméria. Os caras foram... Os sumérios criaram os anos... Os anos não. Os sumérios criaram os signos do zodíaco também. Os 12 signos do zodíaco. Os sumérios têm uma coisa bem estranha com o número 12, tipo, eles gostam bastante do número 12, mas a gente vai perceber por quê, né? Tanto que a gente fala o 12º planeta e tal. Então, vamos, já que fizemos toda essa volta aí para pegar os fatos, vamos para os registros sumérios. Nós conhecemos, provavelmente você conhece essa famosa tábua de argila, se você gosta dos sumérios, que ele retrata um sistema solar distante com uns 12 planetas. E nessa tábua, na verdade, tipo, 12 planetas, que caramba significa, porque ele tá contando o Sol, Plutão e a Lua. Que na época, de acordo com os registros, a Lua era um planeta com atmosfera, com coisas assim, tal. Não sei como é que se fala, é um planeta vivo, tipo isso. Então, cerca de um século atrás foram descobertas uma série de textos, e dentre eles um texto chamado Épico da Criação. Então vamos entrar nessa historinha agora. O conto começa. Quando nas alturas o céu não tinha nome, e abaixo a terra firme ainda não era chamada. Desculpa. É assim que começa o texto. Basicamente, dando uma puta resumida, porque isso aqui deveria fazer um vídeo de 1 hora só sobre esse texto. Basicamente, no princípio, digamos assim, do sistema solar e tal, haviam 3 deuses ou corpos celestes. Eles chamam deuses e corpos celestes ao mesmo tempo, mas é basicamente a mesma coisa. Se eu falar deuses ou corpos celestes, significa tipo os planetas, né? Porque, na verdade, provavelmente eles atribuíram o nome de deuses reais da cultura deles lá para os planetas que tinham. Então tinha o Apsu, que a tradução desse nome é aquele que existia desde o princípio, ou seja, o Sol. Mumu, aquele que nasce, que era o ajudante de Apsu, que é Mercúrio, e Tiamat, a dama da vida, que a gente não sabe qual planeta seria. Apsu e Tiamat se uniram e formaram Lamu e Lahamu. Eu não sei pronunciar nomes sumérios, desculpa. Lamu, os dois nomes eles têm origem na palavra de fazer guerra. Então eles acabam gerando o planeta Marte, que na mitologia grega é o deus da guerra, então. E a Lamahu é a Vênus, que é a deusa do amor, da beleza e da guerra também, né? Depois foram criados o Anshar e o Kishar. Anshar e o Kishar. O Anshar significa o primeiro dos céus, que era Saturno, e o Kishar, o primeiro das terras firmes, que era Júpiter. Ambos eles ultrapassaram todos os seus irmãos em tamanho, ou seja, eles cresceram pra caramba. Eles ficaram bem altos. Sabe quando, tipo assim, você é o filho do meio ali, daí você é bem baixinho, e tipo, do nada seu irmão é, tipo assim, o dobro do teu tamanho? É basicamente isso. Alguns anos depois, surgiu Anu. É uma coisa bem estranha, porque, tipo assim, a gente não consegue falar quem é pai de quem é mãe de quem, porque planetas, deuses celestes. É bem estranho, né? Mas surgiu. Alguns anos depois, surgiu Anu, que criou um par de planetas à sua imagem e semelhança. Se vocês lembram, Anu era o pai de Enlil e de Enki, né? E aqui ele também, ele cria os 2 planetas, o par de planetas se chama Nudimud, que seria Urano e Netuno. Urano, Enlil, e Netuno, Ea. Ea que é o deus lá dos mares, e Netuno faz sentido, o nome dele, né? Depois nós temos Gaga, que é o Plutão. Totalizando, no total, 10 planetas que nós temos aqui. Então vamos contar um pouco desse épico. As órbitas dos planetas que foram criados por Apsu e Tiamat, eles estavam deixando a deusa, o planeta, Tiamat, com muita raiva, porque estava incomodando muito ela. Sabe, órbitas instáveis de planetas? Então não estava dando certo. Sabendo disso, então Apsu decidiu destruir eles. No texto diz que ele tomou uma atitude bem exagerada, assim, mas provavelmente ele tentou destruir ele queria destruir os planetas. Então, ouvindo isso, ele decidiu colocar Apsu num longo sonho e tomou todos os poderes dele, trazendo paz ao sistema solar. Essa história é bem parecida com a mitologia grega de Gaia, né, que ela tinha os filhos, era Gaia, né? Os
filhos presos na barriga, e daí o Cronos estava puto, e depois Zeus foi lá e matou o pai dele. É parecido com isso, se você conhece, porque eu não... Eu conheço, mas não, agora me deu um branco. Enfim, basicamente Tiamat ficou puta com as órbitas dos planetas, porque tava dando um conflito ali, tava dando instável. Apsu ficou puto também, ele decidiu matar todo mundo, só que daí o Ea descobriu os sonhos dele fazer e deixou ele dormir por um longo profundo sonho, trazendo paz ao sistema solar. Ou seja, Apsu, o Sol, ele ficou dormindo por um bom tempo. Não sei se isso pode significar que o Sol se apagou ou alguma coisa parecida. Entretanto, depois disso, depois de um bom tempo, um planeta novo surgiu que foi atraído pela gravitação pela órbita de Ea, Netuno. Marduk chegou recém-formado e expelindo fogo pela boca. Eles sempre falam que Marduk é um deus muito foda, com tipo muitos olhos e que espelha fogo pela boca, mas isso quer dizer na verdade que ele tava recém-formado, tipo o planeta ainda tava pegando fogo, sabe? Tipo, tem todo o envolvimento, tipo as rochas pegam fogo, depois esfria e vira um planeta. Ele tava nesse processo ainda, ele tava pegando fogo. Ele tava pegando fogo. Ele tava pegando fogo. E nem eu sei mais o que eu tô falando. Eu tenho uma... Era o texto. Na Câmara das Sortes, o lugar dos destinos, um deus foi concebido, o mais hábil e mais sábio dos deuses. No coração da profundeza, Marduk foi criado. Tadã! Tadã! Então, ao longo da aproximação de Marduk dos outros planetas, ele criou muitas descargas elétricas, tipo, tava ficando cada vez mais instável. Então a Tiamat ficou mais puta ainda, porque ele tava chegando, ele era um planeta gigantesco, e ela ficou puta. Tava bugado ali pra ela. Então a batalha começou entre Marduk e Tiamat. Tiamat tinha um fiel escuteiro ao seu lado, tinha tipo um guerreiro ao seu lado, que era o Kingu, que era um dos satélites naturais dela. Então ela decidiu dar para ele uma tábua dos destinos para que ele pudesse lutar contra Marduk. Os outros deuses então pensando, meu Deus, o que a gente vai fazer com isso, que a gente tem que acalmar essa mulher tá de TPM, a gente tem que acalmar ela. Só que daí eles pensaram, esse Marduk é bem da hora, vamos torcer pra ele. E eles começaram a torcer pra caralho, tipo, Marduk é o nosso rei, ele vai acalmar a Tiamat. É bem estranha essa história. Então, ele foi enfrentar a deusa planeta. O senhor foi adiante, Marduk, seguiu seu curso. Em direção à furiosa Tiamat, ele consolidou sua posição. O senhor aproximou-se para averiguar as entranhas de Tiamat. O plano de Kingu, esposo dela, para entender. Tiamat e Marduk, os mais sábios dos deuses, avançaram um contra o outro. Eles prenderam-se em um único combate. Eles aproximaram-se para a batalha. O senhor abriu sua rede para envolvê-la. Marduk envolvendo Tiamat. O vento malévolo, isso aí, o derradeiro, ele libertou em sua face. Enquanto ela abria sua boca, Tiamat, para devorar Marduk, ele lançou o vento malévolo para que ela não pudesse fechar os seus lábios. A fúria dos ventos tempestuosos em seguida atingiu a barriga dela. O corpo dela se tornou inchado, sua boca estava bem aberta. Ele atirou uma flecha dentro dela e estourou a sua barriga. Cortou por dentro de suas entranhas, estourou seu ventre. Tendo enfim a derrotado, o suspiro de vida dela se extinguiu. É uma batalha bem épica. Basicamente, ele inflou bastante a mulher. Então, nesse conto aqui, nota-se que, na verdade, Marduk não bateu de frente com Tiamat, falando planetas. Marduk não bateu de frente com ela, mas sim um dos seus satélites naturais, né? Uma das suas luas, entre aspas, bateu de frente com ela e fazendo com que ela fosse despedaçada, ela fosse quebrada no meio. Tipo, literalmente ela foi quebrada no meio. E nesse texto ele fala que esse satélite é como se fosse a flecha dele, né? Digamos assim. E esse vento malévolo, eu acho, e provavelmente é sobre essas descargas aí, essas órbitas mal equilibradas. Depois que ele lançou essa flecha nela, fez o corpo dela se segmentar. Então depois, por um tempo, Marduk fez a sua volta completa no Sol, porque como foi, né? Ele bateu nela, quer dizer, ele chegou bem perto, um satélite bateu nela, e ele fez a volta completa no Sol, voltou, e daí quando ele voltou, ele bateu nela, dividindo ela em 2 pedaços.
metade dela virou o planeta Terra e a outra metade foi totalmente despedaçada e virou um cinturão de asteroides. E também alguns cometas. Esse é o porquê tem o nosso cinturão de asteroides, que também o cientista estava pensando que provavelmente algum planeta foi destruído para que esse cinturão de asteroides fosse criado, ou seja, foi Tiamat que foi destruída, né? Então, Marduk roubou a Tábua dos Destinos de Kingu, que na verdade a Tábua dos Destinos era basicamente a órbita independente. Tipo assim, Kingu era preso a Tiamat, mas ela deu a ele essa tábua para que ele fosse independente e conseguisse bater de frente com Marduk, mas ele não conseguiu, né? Como podemos ver. Então, depois, Kingu, ele virou um satélite natural do planeta Terra, digamos assim, da reencarnação de Tiamat, que se tornou a nossa Lua. Porém, então, com essa treta toda, ele acabou perdendo a sua atmosfera, ele virou um planeta morto, como eu falei antes, né? Então, um textinho que ele retrata como é que esse processo da Tiamat ter virado cinturão de asteroides aconteceu. O senhor pisou na parte posterior de Tiamat. Com sua arma, a cabeça ligada, ele decepou. Ele separou os canais de seu sangue e fez com que o vento do norte a carregasse a lugares que são desconhecidos. A outra parte dela, ele deixou como uma proteção para os céus. Trocando-as juntas com uma sentinela, ele as posicionou. Ele envergou a cauda de Tiamat para formar uma grande faixa como um bracelete. Ou seja, a formação da Terra e os asteroides, o cinturão de asteroides, que seria a cauda dela. Porque nesse conto, no conto tipo, original, sem falar dos planetas, ele fala como se ela fosse um dragão azul ou uma coisa assim. Então por isso que ela tem a cauda e tal. Enfim, foi basicamente isso que aconteceu. Foi assim que a Terra foi criada, foi assim que a Lua foi criada. E no final nós conseguimos formar esses 12 planetas. O Sol, Mercúrio, aqui, agora vamos fazer um teste, ver se eu conheço todos os planetas. O Sol, Mercúrio, Marte, Terra, Vênus, Saturno, Urano, Netuno, Júpiter, o Sol, que o Sol foi contado, o 12º planeta, realmente eu perdi alguma coisa. Sol, Mercúrio, Marte, Vênus, Saturno, Júpiter, Urano, Netuno, Plutão, faltou Plutão, a Terra, a Lua e o 12º planeta. Agora nós temos totalmente esses 12 planetas. Uhul, consegui! Então, esse conto, ele explica várias teorias, na verdade, sobre a influência das rotas desses planetas, que ainda hoje a gente tem a influência dos 12º planeta, que a gente não sabe que influência é essa, que de onde veio que tem um planeta maior que está influenciando a gente, está influenciando as rotas dos planetas. Agora nós sabemos. The more you know. Explica essa teoria, explica a influência explica a formação do cinturão de asteroides, explica aquela teoria que um planeta bateu na Terra para formar a Lua, que é uma teoria até que bem conhecida, só que nesse caso aqui seria um planeta que bateu na Terra, que formou a Terra, o cinturão e a Lua veio junto do que já era uma coisa, né? Já estava ali. Além disso, também tem uma conexão com o livro de Gênesis da Bíblia sobre a criação do mundo, só que tipo assim é bem comprido, então eu não vou colocar mais sobre isso nesse vídeo porque ele já tá bem compridinho. Então, no final, o Sistema Solar foi composto desses 12 planetas. E no futuro, depois, então, Marduk se afastou para bem longe dos confins do Sistema Solar, que é o 12º planeta que nós vemos até hoje. Tipo, é a horta de acordo com a rota dele, que a rota dele, na verdade, ele passa por entre aqui, né? Só que a rota, tipo assim, é bem, bem complicado. Tipo assim, o nosso Sistema Solar aqui, e ele passa, tipo assim, sabe? Naquela época, então, ele tava perto da Terra. Mas depois ele dá a volta, ele sai e entra. A rota dele é bem bizarra. Então, hoje em dia, provavelmente ele tá lá no fundo, ele tá vindo também, vai vir, né? Melancolia, né? Enfim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo falando um pouco sobre essa criação do mundo, né? Entre aspas. Sei lá como é que também, né? Se você gostou, deixa um like, compartilha, me ajuda aí com a divulgação do canal. E é isso. Provavelmente eu vou conseguir postar um vídeo por semana, que eu tô tentando fazer nesse projeto. E nos vemos até então na semana que vem, felizmente. Muito obrigada por assistir, espero que você tenha gostado. Tchau!